Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desse curso. Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Então, eu vou trazer aqui na tela do computador para vocês o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam e por que nós devemos ter fundos imobiliários na nossa carteira. Já digo que, de antemão, é um dos melhores investimentos se o teu foco é renda passiva, como está aparecendo aqui na tela, resultados dos meus alunos do treinamento mais completo, ou até mesmo resultados meus, onde eu posto no nosso grupo Masterclass e nos outros grupos e meios de comunicação que nós temos. Então, o fato é que os fundos imobiliários, eles de fato dão resultados mensais. Porém, hoje nós vamos entender como que se analisa um fundo imobiliário, vamos pegar a gestão, vamos analisar o relatório, vamos fazer comparação com indexadores. Então, a aula de hoje está bem completa. Eu peço que você, por gentileza, pegue papel e caneta e aprenda, porque hoje tem muita coisa a ser conversada. Então vamos lá, nós temos alguns tópicos aqui, né? O que é um fundo imobiliário, nós temos análise técnica com relatórios e sites gratuitos, como calcular o preço teto e o dividend yield, é importante nós calcularmos isso. Temos aqui as vantagens e as desvantagens dos fundos imobiliários, a montagem de uma carteira de fundos imobiliários, ou seja, eu vou mostrar para vocês um conceito de diversificação dentro do cenário de fundos imobiliários e no final nós vamos ter ali a emissão de uma DARF. O que é isso, Kaique? DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal, porque tem muita gente que só compra fundos imobiliários e não sabe emitir uma DARF. Então, na aula de hoje, nós vamos falar abertamente sobre a questão da DARF também. Eu vou ensinar como é que se calcula. Então, vai ser uma aula bem completa e eu preciso que vocês anotem todos os pontos importantes. Então, o primeiro tópico é o que é um fundo imobiliário. Quando nós falamos de reserva de emergência, vocês lembram que eu falei que, obviamente, a corretora ela é uma intermediadora entre você e a bolsa e ao você investir via corretora, você tem ali uma cesta de muitos ativos para você poder escolher. O fundo imobiliário, ele é um investimento mais fácil no segmento imobiliário. Então, por exemplo, tem você aqui e você tem um dinheiro que quer investir em um fundo imobiliário. A gestora, ela vai captar esse dinheiro que você está querendo e vai investir nos segmentos de imóveis. Então, quando você investe num fundo imobiliário, você está delegando para a gestora essa parte mais burocrática e você tende a receber os recebimentos, os aluguéis, né, os dividendos. E ali a corretora vai receber via esses imóveis e ela vai te pagar a porcentagem. Então é totalmente diferente do que você comprar uma casa, do que você de fato ter aquelas dores de cabeça com a casa, com um inquilino chato, ou, por exemplo, você pode levar um grande tempo até colocar alguém alugado no seu apartamento. Os fundos imobiliários é uma coisa bem mais fácil, porque você investe e no outro mês já está recebendo os aluguéis isento de imposto. Kaique, como funciona essa questão de aluguéis? Se você recebe atualmente abaixo de 50 mil reais, ou seja, se você recebe menos do que 50 mil reais, você não tem tributação. Acima disso, você paga uma alíquota mínima ali de 10%. Mas se você não está recebendo 50 mil reais por mês, então não precisa se preocupar com isso. Então, o fundo imobiliário é uma forma mais simples e mais objetiva de você estar diretamente no segmento imobiliário e receber os aluguéis, que são os dividendos, tá? Quando nós pegamos aqui o índice do IFIX, que é o conglomerado dos fundos imobiliários, vocês conseguem perceber que no período máximo nós temos ali 153,61% de valorização em todo o período. E quando nós fazemos a comparação com o Ibovespa, vou mostrar para vocês aqui, ó, Ibovespa, no período máximo nós temos 347,89%. Aí você me pergunta, poxa, Kaique, por que os fundos imobiliários eles têm uma valorização menor do que o Ibovespa, que é o conglomerado das ações? É simples, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% daquilo que arrecadam em até 6 meses. Então, os fundos imobiliários, eles distribuem com mais frequência do que as ações. Porque as ações, elas não têm essa obrigação. Obviamente que tem ações que pagam a cada 3 meses, tem ações que pagam a cada 6 meses, tem ações que pagam a cada ano e tem ações que pagam todos os meses via juros sobre capital próprio. Porém, os fundos imobiliários, por conta dessa obrigação, eles têm uma maior previsibilidade e essa maior previsibilidade vai fazer com que ele não cresça com tanta velocidade.
Porque como as ações não têm essa obrigação, elas pegam o dinheiro captado, investem no próprio projeto e aí elas crescem com muito mais velocidade. Porém, os fundos imobiliários, eles são feitos para trazer retorno mensal. Então, se você quer ali um dinheiro pingando na tua conta todos os meses, os fundos imobiliários, eles são excelentes para isso. Então, essa valorização menor do que a das ações é justamente por conta disso. Ele tem que ficar pagando dividendos todos os meses, tá? E tem que distribuir 95% do que arrecada para continuar mantendo os investidores. Então, o fundo imobiliário, ele basicamente é isso. Você vai ganhar dividendos todos os meses se você investir bem. Precisamos analisar algumas coisas aqui. Então, vamos passar para o segundo tópico, que é análise com relatórios e sites gratuitos. Então, vamos pegar aqui alguns sites gratuitos. Eu já deixei aqui na parte de cima. Temos aqui o Status Invest, que é um site muito bom para analisar fundos gratuitamente. E eu vou analisar aqui com vocês o HGLG11, que é um fundo de logística, é um fundo de tijolo. Tá? E o que é um fundo de tijolo, Kaique? Fundo de tijolo são os fundos que estão ligados a imóveis físicos. Os fundos de papel são os fundos que estão mais ligados à dívida, ou seja, eles estão mais ligados aos títulos de CRI e CRA, que no nosso treinamento mais completo eu sempre estou explicando. Mas aqui vocês vão continuar, mas aqui vocês vão conseguir entender de uma forma bem simples e objetiva. O valor atual do HGLG11 está em R$ 157. Você tem um dividend yield de 8,41. Dividend yield é quanto que o fundo vai pagar para o cotista. Tá? E vocês podem ver aqui que nos últimos 12 meses pagou R$ 13,20. Quando nós olhamos aqui a questão do preço sobre valor patrimonial, que é esse PVP, se ele estiver abaixo de 1,0, significa que o fundo imobiliário está com desconto. Então, o HGLG11 está com um preço sobre valor patrimonial abaixo do que ele realmente vale. Se ele estiver em 1,0, ele está no preço justo. Acima de 1,0, ele está mais caro. Mas aqui nós temos um PVP de 0,94 com meio milhão de cotistas. Então, é um fundo muito sólido. E vamos olhar aqui as negociações. Olha só, isso aqui é importante. Na parte verde ou azul, sei lá que cor é essa, nós temos o último rendimento e nós temos aqui o próximo rendimento. Olha só, o próximo rendimento tem a data base no dia 30 de janeiro e a data de pagamento vai ser dia 13 de fevereiro. Isso aqui nós chamamos de data com e data ex. Kaique, como é que funciona isso? Vamos supor que eu estou gravando essa aula no dia 10. Estamos em fevereiro? Estamos no dia 10 de fevereiro. E o fundo imobiliário, ele anunciou que vai pagar dividendos no dia 25 de fevereiro. Porém, ele tem uma data com do dia 13 de fevereiro. A data com é o direito que você tem para receber os dividendos que já estão provisionados. Então, como ele já mencionou que vai pagar dia 25, ele tem uma data com do dia 13. Ou seja, se você comprar até o dia 13, você vai receber os dividendos que já estão provisionados para o dia 25. Se você deixar para comprar no dia 14 do 2, você entra na data X. Ou seja, você excedeu o direito de compra. Mas pode ficar tranquilo que no próximo recebimento você vai receber tranquilamente. Eu vejo muitas pessoas ficarem preocupadas porque está todo mundo recebendo dividendo do fundo imobiliário que ela escolheu e ela mesma não está ganhando. Mas isso, pessoal, é por conta da data X. Às vezes você pode ter comprado sem ver a data com e você excedeu o direito de compra, mas no próximo anúncio você vai receber tranquilamente. Não precisa ficar preocupado com isso. Então atente-se sempre para a data com e data X de um fundo imobiliário, tá? Como vocês podem ver, aqui o HGLG11 ele vem pagando dividendos desde 2016, então é um fundo que vem pagando com consistência. Nós olhamos aqui os rendimentos, ele paga entre o dia 13 a 18 de cada mês. Vocês estão vendo aqui, ó, data com, olha, data com dia 30 de janeiro para o pagamento dia 13 de fevereiro. Data com dia 30 de dezembro para o pagamento dia 15 de janeiro. Então a data com ela é o período limite para você comprar. E aqui nós temos um calendário sendo pago ali com muita recorrência, tá? Vamos descer mais um pouquinho para ver. O patrimônio líquido do HGLG11, ele vem crescendo desde 2021. Isso é bom, o fundo imobiliário ele precisa ter um patrimônio líquido sempre crescente. Afinal de contas, é um segmento fácil e ele precisa de fato ali ter cada vez mais clientes. E para ter cada vez mais clientes, ele precisa apresentar números interessantes. Bom, pelo menos aqui eu já consegui ver as coisas que me interessavam no primeiro site.
E vamos para o segundo site que também é gratuito, que é o Investidor 10. Olha só, no Investidor 10 nós conseguimos ver a liquidez diária. A liquidez diária, ela sempre precisa ser acima de R$ 1 milhão. Todo fundo imobiliário que vocês forem escolher, que tiver uma liquidez diária abaixo de R$ 1 milhão, vocês vão ter dificuldade para vender caso tenha altas posições aqui. Então a liquidez diária aqui está muito bom, está excelente, o PVP está muito bom e o dividendo está acima de 8%, que é o saudável para um fundo imobiliário. Como vocês podem ver aqui, ó, o tipo de fundo tá fundo de tijolo, é um fundo que de fato investe em imóveis prontos. Nós temos uma vacância de 2,40. No nosso relatório eu vou ensinar vocês o que é isso e qual é a importância da vacância. Nós temos ali um valor patrimonial de 7 bilhões de reais, uma taxa de administração de 0,60 ao ano. Kaique, o que é essa taxa de administração? Vamos supor que você tem toda a questão logística do fundo imobiliário. Você investe nele, por exemplo, eu vou investir num HGLG11 da vida. Então, eu vou colocar um HGLG11 na minha carteira. E tem uma taxa de administração de 0,6. Essa taxa de administração é o que a gestora vai cobrar para poder fazer essa parte burocrática. Então, você delegou o teu dinheiro para um gestor, o gestor ele vai fazer as compras dos imóveis e ele vai administrar o teu dinheiro via a estratégia da gestora. Então, a taxa de administração é o que a gestora vai cobrar para poder, de fato, ali continuar investindo o seu dinheiro de forma saudável, continuar fazendo com que o teu dinheiro comece a crescer, continuar fazendo com que o teu dinheiro seja bem alocado em imóveis que são bem estruturados. Então, essa taxa de administração é o que a gestora cobra. Toda gestora vai cobrar taxa de administração para poder ficar com essa parte burocrática e você não ter dor de cabeça. Então, aqui você delega para esse rapaz ou para essa gestora ou para essa equipe essas dores de cabeça com inquilino, com taxa, com tudo mais, não fica nada na sua cabeça e você apenas paga essa taxa de 0,6, que na minha visão é até pequena. Ok, gente? Então, nós olhamos aqui no Investidor 10, nós olhamos aqui no Status Invest, então liquidez acima de 1 milhão, PVP abaixo de 1,0 é interessante, até 1,10, ok? Passando disso já fica um pouquinho mais caro. O dividend yield, né, pegando ali acima de 8%, eu acho que é um bom dividend yield. Você tem aqui o histórico de pagamentos e como você pode ver, o fundo imobiliário ele paga há 10 anos, então não é um fundo que está pagando há 2 anos, não é um fundo recente, é um fundo que é muito sólido. Obviamente que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, mas você consegue perceber que é um fundo que é muito bem gerenciado. E um ponto bom é que quando nós olhamos o cenário do Ibovespa, né, o cenário macroeconômico, quando a Selic começar a cair, esses mesmos fundos imobiliários vão começar a subir. Então, uma dica para vocês, o melhor momento para vocês comprarem ativos na renda variável é quando a taxa de juros está muito alta. E quando nós olhamos aqui o Boletim Focus, nós temos aqui a projeção em 2026 de 12,25% na Selic. Como vocês podem dar uma analisada aqui na última linha, Selic. Depois, em 2027, 10,5%. Depois, em 2028, 9,75% e 2029, 9,50%. Então, a tendência é que a taxa Selic comece a cair e esse cenário de renda variável comece a subir de uma forma muito interessante. Lembrando que nós temos um Ibovespa a 182 mil pontos, mesmo com uma Selic a 15%. Eu, particularmente, nunca vi isso acontecer e é uma coisa que precisamos analisar. Então, no segundo site, eu uso Investidor 10, que é um site gratuito. Status Invest é um site gratuito. Tem também o Fundamentos, caso você queira analisar. Você tem uma interface um pouco mais simples, mas você também consegue ter alguns números interessantes. Olha só as oscilações aqui na lateral. Você tem a receita nos últimos 12 meses, 450 milhões. Você tem venda de ativos, 28 milhões. Você tem aqui um patrimônio líquido de 7 bilhões, 63 milhões, 630 mil. E aqui embaixo nós temos a composição dos ativos, né? Imóveis para renda, você tem um pouquinho de ações de segmento imobiliário, então você tem 28 imóveis e que de fato vale muito a pena você olhar aqui nessa interface mais simples do Fundamentos, que pode ter certeza que vai dar certo. Terceiro tópico, que é a comparação. Nós precisamos fazer uma comparação com o IPCA. Então nós vamos entrar nesse site aqui, que se chama Mais Retorno. Você vai clicar nessas 3 opções, ferramentas, comparador de ativos, vai abrir essa página aqui para vocês. Abrindo essa página, vocês vão vir aqui em pesquisar por fundo.
Espera aí, deixa eu só tirar isso aqui. Vamos aqui pesquisar por fundo HGLG11. Essa é a segunda parte, depois nós vamos analisar o relatório. Clica aqui em HGLG11, vai esperar aparecer o ativo em comparação e apareceu esse gráfico de rentabilidade. Aparecendo esse gráfico de rentabilidade, nós vamos colocar aqui o indicador, tá? O IPCA, que é a inflação. Então nós vamos pegar aqui e ver se o fundo imobiliário performou ao longo de sua história frente ao IPCA. Olha só, HGLG11 ele tem vencido o IPCA, isso aqui é muito interessante. É um fundo sólido e é um fundo que ganhou do IPCA, tá? Quando nós pegamos aqui a comparação com o CDI, que é a própria renda fixa, o HGLG11 também ganhou do CDI e ganhou do IPCA. Então, nós precisamos ter fundos imobiliários que tenham histórico de pagamento de dividendos, que tenham previsibilidade, que tenham vencimento, né? Ou seja, que vença o IPCA, que vença o CDI, de fato, por preferência. Porém, um fundo de tijolo, ele precisa ser multi-imóveis e ele também precisa ser multi-inquilinos. Kaique, como que eu vou fazer isso? Lendo o relatório do fundo. Vocês vão entrar aqui no Google e vão colocar o seguinte, HGLG11 RI. Vocês estão vendo? HGLG11 RI ou qualquer outro fundo imobiliário, GGRC11 RI, BTLG11 RI, tem que colocar RI. Vai aparecer essa página aqui da Real Estate, da Pátria. Nós vamos agora achar o relatório gerencial. Vamos lá, você vai entrar aqui em documentos. Nos documentos, nós vamos acessar a central de documentos. Fatores relevantes. Não, emissão, rendimentos, emissões. Vamos pegar de 2025, que é o mais atualizado. Relatórios mensais, relatório gerencial. Você tem que pegar o relatório gerencial e vai aparecer essa página para a gente, né? Vamos olhar aqui algumas coisas importantes que, de fato, vai mudar a nossa perspectiva com relação ao fundo imobiliário. Olha só a performance, né? A performance desde o início do HGLG11, você tem um acumulado acima do IFIX, que é o conglomerado dos fundos imobiliários que eu falei anteriormente, e acima do CDI. Isso aqui é muito bom. O dividend yield, ele se mantém ali em 8,7, 8,4, aqui na lateral da parte direita, laranja, né? E você tem ali as distribuições por cota, em média, R$ 1,10. As receitas. A receita acumulada nos últimos 12 meses aqui está em 557 milhões, 208.949. Vamos descer aqui um pouco. A alavancagem financeira cada vez menor. Em 2035 ela vai estar ali na casa dos 3%. Então isso aqui é muito bom. Mas eu quero analisar isso aqui, ó, distribuição geográfica. Como vocês podem ver, o HGLG11 ele tem uma distribuição geográfica muito interessante. Então você tem ali Minas Gerais, você tem Rio de Janeiro, você tem São Paulo, você tem ali outros estados, que de fato faz com que esse fundo seja muito sólido. Todo fundo que é de tijolo, ele precisa estar diversificado em setores. Porque se acontecer alguma coisa no Rio de Janeiro, onde ele tem ali 3%, ele tem no Espírito Santo, ele tem em Minas Gerais, ele tem em São Paulo. Então nós precisamos ter um fundo que é diversificado em estados. Mas também, vocês olham aqui a alocação por segmento locatários, você tem e-commerce, logística, automotivo, varejista, saúde, que também é diversificado nos segmentos de serviço. Você tem também os multi-inquilinos, que é Mercado Livre, Volkswagen, RMG, Electrolux, Shopee, Decathlon, Kramer e outros. Então, ele é multi-imóveis, mas ele também é multi-inquilinos, porque ele não depende de apenas um locador para ficar ali se mantendo no mercado. E isso é muito bom. Histórico de vacância, tá ali, em janeiro de 2025 estava 6%, estava realmente alto, mas ali em dezembro ficou em 2,3%. Kaique, o que é vacância? Vamos supor que você tem um prédio e esse prédio ele tem ali 100 apartamentos. Então vamos desenhar aqui um prédio, e esse prédio tem 100 apartamentos. Só que desses 100 apartamentos, 10 estão vazios. Isso quer dizer que o fundo tem uma vacância de 10%. A vacância, ela é a porcentagem que o imóvel está vazio. Então, quanto maior for a vacância, mais dificuldade você vai ter de recebimentos consistentes, porque é uma inadimplência via que o imóvel não está alugado para ninguém. Então, vacância, gente, quanto menor, melhor.
Mas vamos continuar aqui lendo o relatório, porque tem coisas interessantes. Olha só, a carteira de ativos, nós temos ali investimentos AAA, AA, e vocês conseguem ver que são imóveis realmente grandes, né? E vale muito a pena ter uma carteira que é multi-imóveis e multi-inquilinos desse segmento. Mas nós só temos a previsibilidade, a verdade, a certeza dos números quando nós olhamos o relatório. Vocês podem olhar Status Invest, Investidor 10, mas nós vamos ter a certeza quando olhamos o relatório. E também o HGLG 11 tem fundos imobiliários por alocação. Olha só, GARI 11, INLG 11, você tem alguns outros fundos imobiliários e ele tem ali 4,6% da alocação em fundos imobiliários. Tá? Então, é um fundo que tem mais de 35 anos de atuação, mais de 272 bilhões sobre gestão, é uma das maiores investidoras de investimentos é uma das maiores gestoras de investimentos da América Latina e tem mais ali de 30 bilhões de reais em real estate, mais de 20 FIIs listados na B3 e é uma coisa muito sólida e muito consistente. Então, nós conseguimos ver tópicos importantes aqui no relatório da Pátria, mas todo fundo imobiliário tem um relatório. Tá? Você pode analisar o relatório do MXRF11, você pode analisar o relatório do GGRC11, que é um fundo MXRF11 de papel, e o GGRC é um fundo de tijolo. Então tem esses segmentos, mas digamos que você vai ter que fazer uma análise do quanto que ele pagou dividendos nos últimos meses, se ele tem previsibilidade de pagamento. E essa análise mais profissional é um tópico muito importante quando vamos escolher um fundo imobiliário. Vacância baixa, liquidez acima de 1 milhão, dividendo acima de 8%, histórico de pagamento, menor alavancagem, vacância baixa. Você precisa sempre ter essa questão para, de fato, investir bem. Então agora nós vamos calcular o preço teto e o dividend yield, né, que são tópicos muito importantes para a gente poder continuar a nossa aula. De acordo com o Décio Bazin, nós temos alguns tópicos importantes. O que nós vamos fazer? O filtro de valuation dos últimos 12 meses, o filtro de pagamento nos últimos 12 meses com a previsibilidade. Então, nós vamos pegar aqui a fórmula de preço teto é o dividendo anualizado dividido pelo dividendo projetado. Então, Décio Bazin, ele fala de 6%. Então, pegando em valor decimal, é 0,06%. E o dividendo dos últimos 12 meses é o que nós vamos olhar no site. Vamos ver aqui. O HGLG11, nos últimos 12 meses, ele pagou 13,20. Como vocês podem ver aqui, 13,20. Então, a fórmula vai ser a seguinte. Nós vamos pegar aqui 13,20 e dividir por 0,06. Nós vamos ter aqui o preço teto. 13,20 dividido por 0,06, nós temos aqui R$220 é o preço teto de HGLG11, pegando o preço de Décio Bazin, pegando o cálculo de Décio Bazin. Então, nós temos aqui um preço teto de 220 e nós temos uma cota atual de R$157. Então, aqui o atual é R$157. Então, nós vamos pegar aqui os 220 e diminuir por 157. Nós temos R$63 de margem de crescimento no HGLG11. Se ele bater 220, ali ele já começa a ficar caro com os cálculos de Décio Bazin. Então, nós analisamos o preço teto dessa forma. É bem simples e bem interativo de se fazer e vale muito a pena, tá? Então, calculamos preço teto, entendemos o que é um fundo imobiliário, entendemos análise técnica com relatórios e sites gratuitos. Lembrando, no meu curso completo, nós temos ali muito mais conteúdos imersivos e você consegue analisar o relatório com muito mais paciência e calma, analisando tópico por tópico. Mas aqui, como é um curso que vai te ensinar a investir rapidamente, nós analisamos os tópicos que fazem a diferença, tá? Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. A vantagem é que você vai receber todos os meses e ali você consegue ter ali uma previsibilidade de pagamento, que é o que está aparecendo aqui na tela, do resultado dos meus alunos, resultados meus também, e eles recebem todos os meses religiosamente por conta dessa obrigação que os fundos imobiliários têm de distribuição, tá? Então, na questão da carteira de FIIs previdenciária, você precisa ter noção de que, para iniciar, não tem que ter muita coisa. Tem gente que bota 15, 20 fundos imobiliários dentro da carteira. Gente, não é assim. Se você tiver 5 fundos imobiliários, tá bacana, Kaique, eu quero ter 6. Beleza, você pode ter 6 fundos imobiliários. Aí você pode colocar fundos de tijolo, fundos de papel e um fiagro.
exemplo, você pode botar 4 tijolo, 2 papel e não botar nenhum fiagro, ou você pode colocar 3 tijolo, 2 papel e um fiagro. Fique à vontade, mas não tenha muita coisa. Por quê? Quando você tem muitos fundos imobiliários, você tem dificuldade de fazer a performance, você tem dificuldade de performar. E não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha uma carteira sólida, consistente e que pague todos os meses. Então, gente, analisando, nós fizemos o que é um fundo, análise técnica, como calcular o preço teto, vantagem e desvantagem, montagem de carteira. E agora, para finalizar, nós vamos emitir uma DARF. O que é uma DARF? É um documento de arrecadação e as pessoas às vezes têm dificuldade de fazer essa DARF porque só compra e não sabe vender. Então vamos emitir uma DARF aqui. Primeira coisa, vocês vão entrar no site e vai botar Sicalc. Vai aparecer isso aqui, que é o site da Receita Federal. Pode botar no Google Sicalc Web, vai aparecer a mesma coisa. Depois vamos ver aqui ó, em geração e impressão de DARF. Clique em preenchimento rápido. Depois vai aparecer essa questão do contribuinte. Eu sou um contribuinte já antigo, mas vocês vão colocar novo contribuinte, CPF, data de nascimento e vai clicar no Sou Humano. Vamos avançar um pouquinho aqui. Depois que vocês clicarem, vai aparecer essa opção, né? O seu nome, o seu domicílio, o seu nome completo, seu CPF. Eu tô colocando uma tarja aqui para vocês não verem meus dados, mas vai aparecer tudo completo. E aqui no código, o nome da receita, vocês vão colocar 6015, que é o código para imposto. Olha só, ME a partir de 1995 e RPF ganhos líquidos em bolsa. Clique aqui. Depois disso vai aparecer essa questão, e eu preciso que vocês prestem atenção, porque nós temos o período de consolidação e nós temos o período de apuração. O período de consolidação, obviamente, nós só conseguimos emitir DARF em dias úteis, então você tem aqui 9/2, que vai cair numa segunda-feira. O período de apuração é um mês, então o dia é 9, consolidação, e o mês é 2, então nós vamos colocar 2 de 2026. Sair daqui, vai aparecer a data de vencimento. Lembrando, na data de vencimento, ela pode ser até o último dia útil do próximo mês de referência. Então, como eu estou emitindo em fevereiro, eu tenho até o último dia útil de março para poder pagar essa DARF. O valor principal é o valor que você vai ter de DARF, eu vou te ensinar a calcular aqui, mas menos do que R$10 você não consegue emitir uma DARF. Então, vamos colocar aqui R$10 no acumulado. Vai aparecer aqui calcular, cliquem nessa opção, e vai clicar agora em emitir uma DARF. Emitir uma DARF vai aparecer exatamente assim para vocês. Ó, deixa eu mostrar. Tem os documentos aqui. A DARF ela vai aparecer dessa forma e vocês conseguem fazer o pagamento no seu banco, por exemplo, Banco Inter, Nubank, vocês conseguem fazer esse pagamento da DARF. Kaique, como é que funciona a DARF dos fundos imobiliários? Todo fundo imobiliário que você for vender com lucro, você tem que emitir uma DARF e pagar 20% sobre o lucro. Então, vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário e eu quero vender. Sobre a DARF, eu vou pagar 20% do lucro. Ah, Kaique, eu comprei um FII a 100 e agora o FII está 120. Você vai pagar 20% sobre esses R$20 aqui. Então, você vai pegar os R$20 e vai calcular. R$4 é 20% do lucro. Só que a partir do momento que chegar em R$10, você pode emitir uma DARF. Vai calculando, vai juntando. Quando chegar a 10, você é obrigatório a emitir uma DARF para você não ter problema com a receita. Mas aqui vocês estão vendo que é fácil de se calcular. Bom, pessoal, então essa foi a aula de fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado. Foi uma aula realmente mais extensa, mas de fato nós conseguimos trazer alguns tópicos importantes aqui para vocês. Então, na próxima aula, nós iremos analisar um pouquinho sobre as ações, que é também um ponto muito interessante para você poder analisar. Vamos ler os relatórios e vou te dar algumas dicas importantes também sobre esse segmento, que é totalmente diferente dos fundos imobiliários, embora seja renda variável. Então, se você não entendeu, volta essa aula por completo, assista tudo e vamos avançar com o conteúdo. Valeu? Deus abençoe e até a próxima.